boa noite, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando online e nossos irmãos que têm nos ajudado a fazer esse trabalho edificante ao reino, né? Hoje é a nossa 10ª live com o tema Princípios de Obediência e como os pais erram no ensino da obediência e os princípios de instruções. Queremos lembrar alguns conceitos que nós vimos nas lives anteriores, né? Na live passada, nós falamos sobre o desenvolvimento do caráter. Como desenvolver o caráter nos nossos filhos, segundo o padrão de Deus? Então, falamos um pouquinho sobre o respeito aos mais velhos, que isso é uma ordem bíblica, que os filhos necessitam de exemplos, né? E quando os pais mostram aos filhos como fazer, para eles se torna isso muito mais simples, muito mais fácil. Porque quando nós falamos em ensinar os filhos, estamos nos referindo a treinar o coração dos nossos filhos segundo o coração de Deus. Isso é muito lindo, né? Falamos um pouquinho também do ensinando básico, quer dizer, o que é isso? As cortesias aos mais velhos, cederem seus assentos quando não houver lugares, são princípios básicos que que são importantíssimos ensinar os filhos, não só ensinar, como também eles observarem os nossos comportamentos, como que nós nos comportamos diante de uma situação como essa. Então, isso é também uma aprendizagem, né? Desta forma, as crianças, os adolescentes irão nos imitar. Olha que bênção, né? Agora nós falaremos um pouquinho sobre a obediência. É um tema bem difícil, porque os pais, eles reclamam muito que os filhos nos dias atuais estão desobedientes. Independente da faixa etária, se eles são muito novinhos, às vezes com 2, 3 anos, as crianças não querem fazer o que os pais estão solicitando. E a Bíblia, ela é um GPS nas nossas vidas, né? Então, existe todo um aconselhamento que os pais poderão usar e para que essas crianças, elas treinem os seus corações. Então, quando nós falamos em obediência, nós estamos falando do ensinar os filhos a ter um coração segundo o coração de Deus. Um coração de acordo com o padrão que Deus desejou para nós e deseja ainda. Nós temos 2 textos na Bíblia que falam sobre a obediência. O primeiro texto está em Efésios 6:1. Então, esse texto ele diz assim: Instrui, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Em Colossenses 3:20, o texto diz assim: Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, a obediência é absolutamente essencial para o governo apropriado da família. Mas talvez nós tenhamos alguns jovens que escutem isso e falam, mas nem sempre obedecer o meu pai e a minha mãe é justo. Se eu obedecer o meu pai e a minha mãe e fazer tudo o que eles querem, eu deixarei de fazer aquilo que eu também quero. Só que a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer isso o tempo todo. Então, nós iremos passo a passo para vocês entenderem um pouquinho, tá? Quando os filhos obedecem aos pais, eles demonstram honra
aos pais. Nós não temos o mandamento que diz: honrai pai e mãe. Então, quando eu obedeço meu pai, eu estou honrando o meu pai através da obediência, né? Agora, como que funciona esse padrão diante da Bíblia? Porque vocês terão muitas ocasiões onde os filhos eles serão rebeldes, eles não obedecerão às instruções de vocês. Muitas vezes eles não querem ou não irão querer ouvi-los. E isso para os pais traz uma certa angústia, né? E o que se deve fazer? Desde crianças, muito pequenos, independente da idade, mesmo que ele tenha 2 aninhos, 3 aninhos, nós devemos ensinar os filhos a obedecer os pais imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. Mas nós falaremos como que é essa obediência. Essa obediência não é algo autoritário, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui do treinamento do coração da criança. Os pais devem treinar, encorajar, corrigir e ensinar de acordo com o padrão de Deus, não é? Então, nós precisamos pensar nisso, que quando os filhos obedecem os pais também não devem irritar os filhos, porque nós temos um versículo que fala sobre isso, que é: muito sábio os filhos obedecerem aos pais, mas que os pais não devem irritar os seus filhos. Só que a Bíblia, ela também nos explica essa questão de como os pais não devem irritar os filhos. A irritação aqui, que a Bíblia fala, é uma irritação desnecessária. Tá? A Bíblia deixa muito claro qual é a exigência de Deus. Filhos, obedecei vossos pais, porém há uma advertência, que é essa advertência que eu me referi agora. Por quê? Pais, não. Qual é o versículo que fala sobre isso? Colossenses 3:20 continua. 21, desculpe. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Será que esse versículo ele entra em contradição? De maneira alguma. Por quê? Porque ele diz: os pais não devem exercitar, eles devem exercitar a sua autoridade, mas eles não devem fazer isso sem refletir. Pois a autoridade bíblica, ela não é fria, ela não é insensível. Se eu tomo uma atitude para corrigir o meu filho sem pensar, eu provavelmente vou irritá-lo desnecessariamente. Quer dizer, uma situação que eu poderia repensar. Isso não significa que eu deva abrir mão da minha autoridade como pai, como mãe, que eu deva flexibilizar a minha autoridade ou negociar a minha autoridade. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu posso, de uma forma consciente e de uma forma intencional, corrigir o meu filho. Eu não devo evitar essa correção, mas eu não devo fazer isso de forma desnecessária. Como que os pais erram, então, nessa obediência segundo o padrão, né, teológico? Vamos pensar numa criança que ela é muito hiperativa, uma criança que ela quer fazer tudo de acordo com o padrão dela, de acordo com as ideias dela, mesmo que ela tenha 7 anos. E a mãe fica bajulando essa criança o tempo todo, né? Ela bajula, depois ela ameaça, depois ela negocia, ela finge que pune e, finalmente, ela
dá uma correção na criança, ela corrige essa criança, mas bem pouquinho, só para a criança perceber que ela é autoridade. Veja, consequentemente, isto só irá piorar a situação. E lembrando que o corrigir aqui, o punir aqui, não é uma punição de você bater, não é uma punição de você colocar de castigo. Quando a Bíblia se refere à palavra punir, ela está dizendo, ela está orientando que os pais devem ensinar os seus filhos com amor. E esse ensinamento é falar com amor e mostrar exemplos. Porque as crianças, elas estão em desenvolvimento ainda, tanto na questão emocional como na questão neurológica. Então, se ela precisa aprender, ela leva um tempo para aprender. E muitas vezes os pais são tolerantes demais para tomar uma decisão. E aí, quando eles tomam a decisão, batem na criança. A Bíblia não ensina a bater. Ela ensina a tratar o seu filho com amor, a cuidar dele com amor. E ele quer, e todos os textos que nós temos bíblicos, ele se refere a ensinar. Então, em alguns momentos, nós vamos trocar essa palavra de punir por ensinar. Porque punir é uma palavra muito forte. Punição lembra algo muito ruim. Algo que se refere a bater, a colocar de castigo, a tirar muitas coisas. É claro que, em alguns momentos, nós precisamos conversar com a criança e até mesmo tirá-la de uma atividade para que ela perceba algumas situações. Só que esses textos, os textos bíblicos, eles são muito claros nisso. E se nós seguirmos isso, com certeza nós conseguiremos fazer esse treinamento no coração da criança. Tá? Nenhuma criança corresponderá a esse padrão de Deus se os pais não tiverem firmeza moral. A falta de determinação dos pais prejudica a verdadeira obediência. Então, sabe quando o pai, a mãe, eles falam uma coisa, daqui a pouco eles retornam, eles voltam. A criança é muito esperta. E se ela crescer desta forma, quando ela se tornar adolescente, ela já sabe qual é o padrão ali da casa dela, porque ela convive com os pais o tempo todo. Então, é claro que para ela vai ser difícil, de repente, mudar esse padrão que ela estava acostumada a fazer tudo, né? Então, por que a criança ela obedece sempre muito depois? Quer dizer, que os pais precisam falar várias vezes. É porque, quando ela chega a este ponto de obedecer, ela compreendeu, ou ela está testando esses pais, e os pais fazem uma ameaça e querem que ela obedeça pela força. Então, ela vai testando. Ela vai testando. Eu vou fazer. O meu pai nunca cumpre o que fala. A minha mãe nunca cumpre o que diz. Então, isso é um erro na questão da obediência, porque eu estou treinando o coração da criança a prolongar uma determinada decisão. Qual seria a decisão? De ouvir os pais e fazer aquilo que eles estão pedindo. Tá? Então, isso é algo muito importante para os pais pensarem. Existem aqueles pais que são ameaçadores e repetitivos. Eles provocam uma reação na criança de dúvidas. Porque se eu ameaço o tempo todo e não cumpro, o que acontece? Ele perde, os pais, os adultos perdem essa credibilidade. Esses dias eu vi até mesmo uma situação no nosso cotidiano do residencial que eu moro,
onde a pessoa responsável pelo prédio ela está sempre ameaçando que ela irá tirar as lixeiras caso os moradores não cumpram uma determinada situação. Então, assim, as pessoas não respeitam mais, porque ela está sempre ameaçando e ela não cumpre aquilo que ela diz. Então, vejam que com a criança acontece a mesma coisa. Se o adulto ele faz isso, imagine uma criança, né? Existem pais que subornam as crianças. Como assim o pai subornar? Sim. Sabe aquelas 3 frases que vocês já devem ter ouvido? Se você for bonzinho e se comportar direitinho, hoje a mamãe vai lhe comprar um presente especial, ou o papai. Se você não se comportar bem hoje, a mamãe não lhe comprará aquele presente especial. Se você não se comportar bem na loja, ou no supermercado, na escola, vou deixá-lo no orfanato. Eu vou mandar você embora de casa. Então, sabe o pai que suborna? Quer dizer, ele quer a obediência não pelo treinamento do coração, mas ele quer que os filhos correspondem aos seus direcionamentos através desse suborno. Talvez o pai nem saiba que isso seja um suborno, mas é um suborno, né? Então, os seus pais, na verdade, quando a criança obedece mediante um suborno, ela está te obedecendo porque ela tem um interesse. Qual que é o interesse dela? Ganhar o presente. Vocês lembram que na live passada eu me referi ao aniversário de 2 irmãos? E que a mãe sempre promete, ou o pai, no caso, né, um exemplo, que no aniversário do outro irmão ou da outra irmã, os 2 ganharão presentes. Então, quer dizer, com certeza essa criança ela vai querer comemorar o aniversário do seu irmão, não pelo fato de comemorar a vida dele, mas pelo interesse de ganhar presentes também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós oferecemos, com o que nós falamos. Os filhos, eles devem ser recompensados pela obediência, mas não devem ser obedientes para receberem recompensa. Então, existe essa pequena diferença. Então, eu obedeço, mas eu não tenho interesse em ganhar uma recompensa. Se eu ganhar uma recompensa, ótimo. Então, quer dizer, mas eu não posso fazer disso um padrão, porque senão se torna repetitivo. Eu vou obedecer sempre os meus pais porque eu ganharei um presente, ou eles farão aquilo que eu quero. Então, isso precisa ser algo também repensado nas famílias que criam essa situação de suborno, tá bom? Negociando em conflitos é outro fator também muito perigoso. Porque quando a criança ela está nervosa, ou o adolescente está nervoso, ali não é o melhor momento para você negociar. Para você, de repente, querer ensinar o que é certo, o que é errado, qual é o melhor caminho, não é? Então, muitos pais insistem neste padrão. Só que, muitas vezes, esse padrão não dá certo. Por quê? Porque quando a criança está nervosa, ela não está pensando, ela não quer ouvir um adulto falar. Ela quer algo do interesse dela. Ela quer, na verdade, que o desejo, que o emocional dela seja ou esteja satisfeito, tá? Então, nós precisamos, os pais que são caracterizados por aceitar sempre um acordo negociado, eles
prejudicam os seus esforços para conduzir o filho à obediência. Então, negociar em período de conflito não é uma boa alternativa. Outro detalhe, os pais que estão sempre cedendo, estes pais também, eles estão prejudicando o padrão da obediência segundo o padrão de Deus. Tá? Então, se vocês estão cedendo, vocês estarão continuamente diminuindo a autoridade de vocês ou mimando qualquer progresso que vocês tenham conseguido na educação dos filhos. Olha como isso é uma coisa muito delicada e muitas vezes deixada de lado. Né? Então, eu mimo demais. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o meu padrão de autoridade. Por quê? Porque quando eu mimo em excesso e eu não tenho a preocupação de treinar o coração do meu filho com o padrão de Deus, eu estou regredindo. Quer dizer, a criança vai regredir. Isso é uma coisa muito, muito grave, que ela pode trazer consequências lá na frente, quando essa criança estiver mais velha. Tá? E quais seriam esses princípios de instruções ou de instrução? Rumi, se o que eu estou fazendo parece que não está dando certo, a Bíblia me traz alguma outra instrução diferente daquela que eu estou acostumada a fazer? Claro que sim, né? Então, quando você instrui o seu filho sobre algo, requer uma resposta ou uma ação. Então, se você pede para o seu filho, por exemplo, ir mais cedo dormir, ele não tem que questionar, ele não tem que negociar com você, ele tem que ir e pronto. Tá? Então, qual seria essa resposta imediata? A ação dele. Ir para a cama. Ah, Romi, mas é muito difícil, porque ele reclama, ele chora, ela chora. Então, existem algumas questões. Nunca dê uma ordem para o seu filho que você não possa cumprir. Né? Essa ordem nós estamos falando com a questão da instrução. Se você disser, Paulo, você precisa dormir, porque amanhã temos que acordar cedo. E o Paulo começar a resmungar, não vai. Ah, mas só um pouquinho, eu só quero assistir mais um pouquinho a TV. E aí os pais cedem. Ele vai fazer a primeira, vai fazer a segunda, e ele não vai te obedecer. O dia que você precisar que ele realmente vá para a cama, ele fará a mesma coisa. Então, o horário de dormir é às 10. Não tem questionamento. Se ele não está acostumado com isso, ele vai questionar a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta, ele não questiona mais. Se desde pequeno ele não questiona essa questão, por que tem que dormir cedo? Porque a criança precisa de um tempo maior de descanso. Principalmente se ela acorda muito cedo para ir à escola. Tem crianças que moram longe, né? Às vezes dormem no carro porque acordam muito cedo, os pais precisam enfrentar um trajeto grande para chegar até suas escolas. E quanto mais essa criança dormir durante a noite, mais tranquilo ela estará no período da manhã. Então, isso tem comprovação científica, que as crianças elas têm mais sono pela manhã, mas quando elas dormem mais, elas chegam à escola dispostas e a aprendizagem é outra. Então, por isso que alguns pais até preferem que as crianças estudem no período da manhã. Isso não significa que a criança que estuda à tarde, ela aprende menos. Isso não tem nenhum estudo com relação a esses dois períodos. O que eu disse é, a criança dormiu, ela está descansada, mas eu não posso, se o meu filho estuda à tarde, deixá-lo dormir 1h da manhã, ele acorda meio-dia e entra 1h na escola.
Então, isso também é falta de disciplina, né? É falta de organização ali. Por quê? A criança tem que ter horário para dormir, ela tem que ter horário para acordar, tomar o café, fazer as atividades que ela precisa fazer, enfim. Então, isso tudo faz parte da rotina da criança, né? Um outro item muito importante: não há melhor maneira de ensinar a criança a não obedecer do que lhe dar uma instrução e voltar atrás. A criança, ela se habitua a isso. Então, eu já expliquei anteriormente, só estou reforçando que nós precisamos pensar tudo aquilo que eu ofertar à criança, tudo aquilo que eu instruir a criança, tudo aquilo que eu prometer, eu preciso cumprir. Porque senão nós não teremos respeito. Eu fazia isso em sala de aula com os meus alunos. Eu dizia para eles: amanhã eu trago para vocês determinado exercício, a prova corrigida, ou eu trago a resolução desse exercício, amanhã eu faço tal atividade, amanhã vocês terão 10 minutos para fazer uma atividade em grupo, como vocês estão pedindo, e eu cumpria. Então, assim, quando você não conhece o adulto, você pode ter uma desconfiança se realmente aquilo será cumprido ou não. Mas depois que ele cumpre, você cria uma confiança. E o filho confia no pai, ele confia na mãe. Então, nós precisamos, são as primeiras pessoas dentro da família e que ele tem contato para ter para demonstrar essa confiança. Então, nós precisamos que isso seja realmente demonstrado através de atitudes. Tá? A melhor coisa que nós podemos fazer também é dar orientações diretas e não fazermos um discurso para que a criança entenda o que nós estamos fazendo. Criança, ela é objetiva, então nós temos que ser objetivos também com esta criança, dizendo o que fazer. Muitas vezes nós falamos a essa criança somente o que ela não deve fazer. Faça isso. Não é? Então, e quando ela fizer, elogie. No caso, vamos supor, de uma atividade que ela ajudou o pai, ajudou a mãe, que ela dividiu algo com o irmão, que ela foi muito bem na escola. Então, isso é extremamente importante, tá? A comunicação, o que eu estou explicando agora é a comunicação. Então, uma vez que os pais são instruídos a não irritarem os seus filhos, de acordo com Colossenses 3:21, que foi citado no início da live, aconselhamos vocês que não provoquem a desobediência deles ao forçá-los a escolherem entre os prazeres da carne e as suas instruções. Evitar a irritação dos filhos não significa abaixar o padrão, mas trabalhar sabiamente para mantê-lo, como, por exemplo, dar o aviso de 5 minutos. Acredito que todos os pais fazem isso, né? Você tem 5 minutos para ir dormir, você tem 5 minutos para vir aqui, você tem mais 5 minutos para fazer a atividade que eu pedi, né? Então, quando nós fazemos isso, nós ainda estamos dando uma chance à criança, né? Os pais costumam dizer, meus pais falavam muito sobre isso. Mas, quando isso não acontece, precisa ser direto. Vá dormir. Não tem negociação. A criança vai entender. Tá bom? Então, nós temos que ter essa objetividade com as crianças para que elas compreendam a nossa linguagem. Quando uma criança ela desobedece os pais o tempo todo, ou vamos dizer que assim, 90% do tempo, né? Isso significa
que eu estou desenvolvendo o quê? O pecado, né? Quando os pais continuamente reforçam essa desobediência, eles estão em pecado. Então, entendam, não é que a criança ela está pecando, mas quando ela está desobedecendo e os pais eles reforçam essa desobediência, então os pais estão em pecado. Mas por que isso, Romi? Porque eles não estão seguindo as instruções da palavra de Deus, não é? Então, a paternidade correta, ela não permite que os pais recompensem o pecado, não fazendo nada a respeito. Então, precisa ser feito sim. Ou seja, meu filho está fazendo algo errado e eu não faço nada, eu faço de conta que nada está acontecendo. Então, eu não posso recompensar o pecado, não é? Para pequenas faltas, a sabedoria diz que os pais devem ter paciência ou fazer uma advertência, né? Mas devem considerar o desafio direto e intencional como algo que resultará num resultado positivo. Então, assim, eu preciso também pensar, eu não vou corrigir, colocar o meu filho numa situação que o tempo todo ele está sendo reprimido. A palavra de Deus ela não está ensinando a reprimir, muito pelo contrário. Os pais devem ensinar com sabedoria. Aí cada família tem a sua forma de pensar. Só que esta forma de pensar, ela não pode fugir do padrão de Deus. Para isso, nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que nós possamos educar os nossos filhos. Uma outra instrução que nós podemos colocar em prática é você falar com o seu filho olhando nos olhos dele, no face a face. Isso, quando você fala com ele no face a face, você requer o quê? Um contato direto, no olhar. Isso faz toda a diferença. Se você é claro que você é muito mais alto do que seu filho, enquanto ele é pequeno, talvez, né? Mas fique na mesma altura que ele, fale com ele, agache. Fale com ele, olhando nos olhos dele. E se ele virar o rosto, que ele está olhando para os lados, faça-o olhar para você. Tá? Isso é uma instrução muito importante. As crianças que geralmente você fala com ela e ela vira para o lado, ela baixa a cabeça, ela não olha para você, ou ela olha para cima, são crianças que elas são normalmente mais difíceis de obedecer. E cabe aos pais, na verdade, trazer mudar essa atitude delas, ensinando-a. Quando eu falar com você, olhe para mim. Tenho certeza que eles farão isso, tá? Então, nós precisamos colocar essas questões em prática, e eu tenho certeza que, através dessas orientações, ensinando com amor, sem gritar, sem perder a paciência, com certeza as crianças terão uma infância feliz e obedecerão aos seus pais, porque obedecendo aos seus pais, elas estão obedecendo ao Senhor também. Então, hoje ficaremos por aqui. A nossa próxima live falará como que nós devemos encorajar a disciplina nos nossos filhos. Tá bom? A disciplina não é uma ação que se realiza nos momentos da correção, vamos lembrar disso, mas um relacionamento contínuo entre o mestre e o aluno, o pai e o filho. Olha que coisa linda, né? O coração da criança, que os pais
instrui, com certeza, Provérbios 22:15a diz que tudo estará ligado ao coração dessa criança, que quando os pais, eles obedecem ao Senhor, em primeiro lugar, com certeza eles terão claramente na mente deles, no coração deles, primeiramente, depois na mente, que ensinar os seus filhos dentro da disciplina bíblica é o melhor caminho que se tem a fazer para os seus filhos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, quero te agradecer por mais um dia na tua presença, Senhor. Muito obrigada por este momento. Obrigada por todos aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho. Que esse trabalho muito simples, Senhor, mas que o Senhor tem nos capacitado, que possa alcançar o coração de cada aquele que ouvir esta live, que assistir a esta live. Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coração de todos aqueles que necessitam, trabalhar nos corações dos pais, trabalhar nos corações das crianças e também, Senhor, trabalhar no meu coração também, para que eu possa trazer as suas instruções neste momento e nos próximos momentos, que também nós possamos, cada um, sermos um canal de bênção para que os nossos filhos possam, lá na frente e lá no mundo, representar o padrão de Deus e levantar a bandeira para o nosso Senhor Jesus e Salvador, que é o nosso Rei. Que o Senhor te abençoe e te guie em tudo que você fizer. Deus abençoe. Amém. Uma boa noite.